O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta, capítulo 230. A cura da hemorroísta e a ressurreição da filha de Jairo. Valtorta descreve sua visão mística do dia 11 de março de 1944. Apareceu-me enquanto eu estava rezando, muito cansada e atormentada, e por isso estava mesmo nas piores condições para pensar por mim mesma em tais coisas. Mas meu cansaço físico e mental e meu tormento desapareceram logo que me apareceu meu Jesus. E escrevo: Jesus vai indo por uma estrada ensolarada e poeirenta que se estende pela beira do lago. Ele toma o rumo do povoado, para onde acorreram muitas pessoas, que o estavam esperando com certeza, e que vão se aglomerando ao redor dele, por mais que os apóstolos se esforcem com os braços e os ombros para abrir-lhe caminho e levantem a voz para induzir a multidão a deixar um pouco de espaço. Mas Jesus não fica nada inquieto no meio de tanta confusão. Mais alto do que todas as cabeças dos que o rodeiam, ele olha com um doce sorriso a multidão que se aperta junto a ele. Responde às saudações, acaricia algumas crianças que conseguem penetrar através daqueles muros compactos de adultos e vão até perto dele. Põe a mão sobre as cabeças dos pequeninos que as mães levantam acima das cabeças dos presentes, para que ele os toque. E enquanto isso, Jesus vai caminhando. Vai devagar, cheio de paciência, no meio daquele vozerio, e recebendo de todos os lados os esbarrões que aborreceriam a qualquer um. Uma voz de homem grita: "Abre caminho, abre caminho!" É uma voz cansada e que deve ser conhecida por muitos e respeitada como a de uma pessoa influente, porque o povo logo abriu caminho, com muito trabalho, porque vão pisando uns nos outros, e deixam passar um homem que está na casa dos seus 50, coberto com uma veste longa e caída, com uma espécie de lenço branco ao redor da cabeça, e que pelos lados desce ao longo do rosto e do pescoço. Tendo chegado à frente de Jesus, o homem se prostra aos pés dele e diz: "Ó mestre, por que estiveste longe tanto tempo? A minha filha está muito doente. Ninguém pode curá-la. Tu és a minha esperança e a da mãe dela. Vem, mestre, eu estava te esperando com grande angústia. Vem logo, vem logo. A minha filha única está morrendo." E ele chora. Jesus põe a mão sobre a cabeça do homem que está chorando, sobre aquela cabeça inclinada, sacudida pelos soluços, e lhe responde: "Não chores, tem fé, a tua filha viverá. Vamos a ela, levanta-te, vamos." Estas duas últimas palavras foram ditas como uma ordem. Antes falou o Consolador, agora é o Dominador que fala. E o segura pela mão, quando algum soluço mais forte sacode o pobre homem. Vejo que Jesus olha para ele e lhe aperta a mão. Jesus não faz outra coisa, mas quanta força torna a fluir em uma alma, quando ela se sente tratada assim por Jesus. Antes, no lugar onde está o pai, estava Tiago, mas Jesus o fez ceder seu lugar ao pobre pai. Pedro está ao outro lado. João vai ao lado de Pedro e com ele está procurando formar uma barreira à frente da multidão, como estão fazendo Tiago e Iscariotes do outro lado, atrás do pai que vai chorando. Os outros apóstolos vão uns na frente e outros atrás de Jesus. Mas precisa-se de outro, especialmente os 3 atrás, entre os quais vejo Mateus, não estão conseguindo deter aquela muralha viva. Quando, porém, eles começam a resmungar um pouco demais e põem-se a dirigir algum pequeno insulto à multidão indiscreta, Jesus vira a cabeça e diz com doçura: "Deixai que o façam, estes são os meus pequeninos."
Em certo momento, porém, ele se vira de repente, até soltando a mão do pai e para. Aí ele se vira, não somente com a cabeça, mas com todo o corpo. Fica então parecendo mais alto porque tomou a atitude de um rei. Com um rosto e um olhar severos, inquiridores, ele perscruta a multidão. Seus olhos lampejam, não por dureza, mas cheios de majestade. Quem foi que tocou em mim? Pergunta ele. E ninguém lhe responde. Quem foi que me tocou? Repito, insiste Jesus. Mestre, respondem os discípulos. Estás vendo? Uma multidão esbarra em ti, por todos os lados, todos estão tocando em ti, apesar de todos os nossos esforços. Eu pergunto, quem foi que me tocou para conseguir um milagre? Eu percebi o poder de um milagre saindo de mim, porque um coração estava invocando com fé. Onde está esse coração? Os olhos de Jesus se inclinam 2 ou 3 vezes, enquanto ele fala para o lado de uma mulherzinha, já na casa dos seus 40 anos, muito pobremente vestida e muito emagrecida no rosto, a qual está fazendo esforço para sumir no meio do povo e não ser engolida pela multidão. Aqueles olhares devem estar incidindo sobre ela e queimando-a, mas afinal ela compreende que não pode escapar e vem para a frente. Joga-se aos seus pés, quase com o rosto por terra, com as mãos estendidas, mas sem ousar tocar em Jesus. Perdão, sou eu. Eu estava doente. Há 12 anos que eu estava doente, evitada por todos. Meu marido me abandonou. Gastei todos os meus haveres para não ser considerada uma vergonha e para poder viver como todos vivem. Mas ninguém foi capaz de curar-me. Estás vendo, mestre, eu estou velha, antes do tempo. A força saiu de mim com aquele meu fluxo incurável, e com ela lá se foi também a minha paz. Disseram-me que tu eras bom. Quem o disse foi um que foi curado por ti de sua lepra e que, por ter sido durante muitos anos evitado por todos, não teve nojo de mim. Eu não tive coragem de dizer isto antes. Perdão, pensei que logo que tivesse tocado em ti ficaria curada, mas eu não te fiz ficar impuro. Eu apenas rocei pela aba da tua veste no ponto em que ela ia se arrastando pelo chão, sobre as sujeiras do chão. Eu também sou uma sujeira, mas estou curada, e que tu sejas bendito. No momento em que toquei na tua veste, o meu mal cessou. Agora tornei-me como todas. Já não serei evitada por todos. Meu marido e os meus filhos, os parentes, poderão ficar perto de mim, e eu poderei acariciá-los. Vou poder ser útil à minha casa. Obrigada, Jesus, bom mestre, que tu sejas bendito para sempre. Jesus olha para ela com uma grande bondade e lhe sorri e lhe diz: vá em paz, minha filha, a tua fé que te salvou. Fica curada para sempre. Sê boa e feliz. Vai. Enquanto fala ainda, chega um homem, eu diria que é um criado, ao qual se dirige ao pai, que durante todo aquele tempo se manteve em sua respeitosa e atormentada espera, como se estivesse em cima de brasas. Tua filha morreu, tua filha morreu. Inútil importunar mais o Messias. O espírito dela a deixou e as mulheres já estão se lamentando. A mãe é que te mandou dizer isso e te pede que vás logo. O pobre pai solta um grande gemido. Ele leva as mãos à fronte e a aperta, comprimindo os olhos, inclinando-se como se fosse golpeado. Jesus, que parece não dever nem ouvir nada, atento como ele está a ouvir e responder à mulher, pelo contrário, o que ele faz é virar-se para o pobre pai e pôr as mãos sobre suas costas arqueadas. Homem, te repito, tenha fé. Não temas, a tua menina viverá. Vamos a ela. E se encaminha, segurando apertado contra si o homem aniquilado. A multidão, diante daquela dor e da graça, pouco antes concedida,
para e fica aterrorizada. Depois se reparte em grupos e deixa que caminhem livremente Jesus e os seus. E se põe a acompanhar, como uma sombra, a graça que passa. Andam assim cerca de 100 metros, talvez mais. Eu não sou calculadora. Depois vão entrando cada vez mais para o centro do povoado. Uma aglomeração de pessoas está na frente de uma casa de condição civil, comentando todos em alta voz e estridente o que aconteceu ao responderem aos gritos ainda mais estridentes, que estão saindo da porta escancarada. São gritos finos, agudos em uma nota monocórdica, e que parecem dirigidos por uma voz ainda mais aguda, que faz o solo e a qual respondem primeiro um grupo de vozes mais finas e depois um outro grupo de vozes mais cheias. É um barulho capaz de matar até aquele a quem está bem de saúde. Jesus ordena aos seus que se detenham diante da porta de saída e chama consigo Pedro, João e Tiago. Entra com eles em casa, levando sempre seguro por um braço o pai que está chorando muito. Parece estar querendo infundir-lhe a certeza de que ele está ali para fazê-lo feliz, com aquele aperto. As carpideiras, eu as chamaria de urradoras, ao verem o chefe da casa e o mestre, aumentam a intensidade da gritaria. Batem as mãos, percutem os tamborins e os triângulos, e ao som desta música imitem suas lamentações. Calai-vos, diz Jesus. Não é preciso chorar. A menina não está morta, mas dorme. As mulheres soltam gritos ainda mais fortes e algumas rolam por terra, arrancam os cabelos, ou melhor, fazem como que se os arrancassem, para mostrarem que a menina está morta mesmo. Os tocadores de flautas e os amigos tocam no braço do dono da casa diante daquela ilusão na qual está Jesus. Mas o Senhor repete calai-vos, em um tom tão enérgico que a gritaria, se não cessa, se transforma em murmúrio, e ele passa além. Entra em um quartinho. Sobre uma cama está estendida a menina morta, magra, muito pálida. Ela está vestida e com os cabelos negros ajeitados com cuidado. A mãe está chorando perto do pequeno leito, ao lado direito, e beijando a mãozinha cor de cera da morta. Jesus, como ele está bonito agora, poucas vezes o terei visto assim. Jesus se aproxima solícito, parece deslizar sobre o pavimento em voo, tanto se apressa aquele leito pequeno. Os 3 apóstolos ficam junto à porta que eles fecharam aos olhares dos curiosos. O pai fica parado aos pés do leito. Jesus vai para o lado esquerdo do pequeno leito, estende a mão esquerda e com ela pega a mãozinha da menina já abandonada, da morta. Ele pegou a mão esquerda, eu vi bem. Assim é a esquerda, tanto a de Jesus como a da menina. Jesus levanta então o braço direito, levando a mão aberta até a altura dos ombros, e depois a abaixa, com um gesto de quem jura ou comanda, e diz: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Em um instante em que todos, menos Jesus e a morta, ficam suspensos, os apóstolos espicham os pescoços para verem melhor. O pai e a mãe olham com olhos cheios de aflição para sua filha. É apenas um instante. Depois um suspiro começa a levantar o peito da morta. Uma leve cor vem subindo pelo rostinho cor de cera e tirando dele a lividez da morte. Um sorriso já vem se esboçando nos lábiozinhos pálidos, antes mesmo que os olhos se abrem, como se a menina estivesse tendo um sonho bonito. Jesus continua a segurar a mão dela com sua mão. A menina já vai abrindo docemente os olhos, gira-os ao redor de si como se estivesse despertando. Vê por primeiro o rosto de Jesus, que a está fitando com seus esplêndidos olhos, e lhe sorri, com uma bondade encorajadora.
e continua a lhe sorrir. Levanta-te, repete Jesus, e afasta com a mão os aparatos fúnebres que estavam espalhados sobre o pequeno leito e dos lados flores, velas, etc., e ajuda a descer e a dar os primeiros passinhos, segurando-a sempre pela mão. Dai-lhe de comer agora, ordena ele. Ela está curada. Deus vô-la restitui. Agradecei-lhe. E não conteis a ninguém isto que aconteceu. Vós sabeis o que havia acontecido com ela. Vós acreditastes e merecestes o milagre. Os outros não tiveram fé. É inútil procurar persuadi-los. A quem não crê nos milagres, Deus não se mostra. E tu, menina, seja boa. Adeus, a paz esteja nesta casa. E Jesus sai, tornando a fechar a porta atrás de si, e cessa a visão. Eu direi que os 2 pontos em que ela mais me trouxe alegria foram aqueles em que Jesus procura na multidão quem foi que tocou nele, e sobretudo quando ele, de pé junto à morta, pega pela mão e lhe ordena que se levante. A paz, a segurança penetraram em mim. Não é possível que um compassivo igual a ele e um poderoso como ele não possa ter compaixão de nós e vencer o mal que nos faz morrer. Jesus, por enquanto, não comenta em nada disso sobre estas coisas. Ele me vê quase morta e não julga oportuno que eu esteja melhor esta tarde. Que se faça como ele quer. Estou já bastante feliz por ter em mim a sua visão. Fie-te.